A paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos mais uma oportunidade de estarmos meditando na sua palavra, das lições bíblicas dos jovens deste primeiro trimestre de 2021, que tem como tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Esta revista foi comentada pelo pastor Marcos Tedesco e nesta feita estaremos estudando sobre a lição de número 12, que tem como tema a oração de Paulo aos Efésios. Meus queridos e queridas, parece que foi ontem que começamos a estudar esse trimestre e já estamos chegando à sua fase final. Nós até aqui temos aprendido sobre homens e mulheres que oraram. Homens e mulheres que oraram pelo bem do povo, que oraram por uma bênção, que oraram ao enfrentar um grande desafio, oraram pedindo misericórdia a Deus. Oraram também para nos dar exemplo de como orar. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a orar pelas bênçãos espirituais. Nós vamos aprender hoje a buscar a Deus em oração pelo Espírito Santo, pela sua presença em nossa vida, uma oração pela presença de Deus. E meus queridos, nessa carta aos Efésios, Paulo apresenta esta igreja como sendo o corpo de Cristo. Embora esteja no mundo, ela era habitante das regiões celestiais. E o cenário onde que o apóstolo escreve esta carta foi durante a sua primeira prisão em Roma, já começando a nos ensinar aqui que as condições exteriores, as condições em que nós vivemos, não pode se confundir com a nossa condição espiritual. Paulo aqui, em situação de grande adversidade, até mesmo de angústia, preso, ele se lembra de orar pelos seus irmãos e orar por bênçãos espirituais. Antes de nós entrarmos propriamente dito na oração de Paulo aos Efésios, vamos nos lembrar aqui um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, meus queridos, era uma província ali da Ásia. A região que hoje, se nós formos comparar, ela compreende a Turquia. A população ali na época estava por volta de 300 mil habitantes. E aquela cidade de Éfeso, ela tinha ali algumas características ruins, principalmente no âmbito espiritual, porque era o centro do culto a Diana, conhecida como a deusa da fertilidade. E existia um templo para aquela deusa que ficava ali por volta de 1.600 metros da cidade e era considerada uma 7 maravilhas do mundo antigo, né? E também o principal motivo de orgulho para aquela cidade de Éfeso. Aquela cidade, os habitantes ali se orgulhavam daquele templo que eles detinham de adoração à deusa Diana. Aquela cidade ela estava por volta de 240 quilômetros ali da Grécia. Paulo ele trabalhou naquela cidade, mais propriamente dito, na sua terceira viagem missionária. Embora na sua segunda viagem missionária tenha passado por ali e deixado Priscila e Áquila para evangelizar aquela cidade, é na terceira viagem missionária onde ele chega e encontra ali 12 discípulos. Muito provavelmente esses 12 discípulos, eles sejam ali fruto do evangelismo feito por Priscila e Áquila. E quando ele encontra aqueles 12 discípulos conheciam somente o batismo de João. Mas o que Paulo faz? Ele lhes apresenta o Espírito Santo. Vamos ler lá comigo? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos para entender este contexto de relacionamento entre Paulo e a cidade de Éfeso. Nos diz assim o texto. E sucedeu que, a partir do versículo 1, tá? E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E disseram-lhe, não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente não batizou com o espírito do arrependimento. Certamente João batizou com o espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. E esses eram ao todo uns 12 varões. Então aqui nós vemos que Paulo, quando passa por aquela cidade, já há ali a pregação do Evangelho de Cristo e do batismo no Espírito Santo. Então Paulo, ele formou um relacionamento com a igreja em Éfeso que demonstrava um grande cuidado. Quando ele passou ali, ele realizou grandes milagres e maravilhas pelo Espírito Santo e demonstrou também um cuidado pelos obreiros que ficaram trabalhando ali naquela cidade, né? Então ele escreve a sua carta durante a sua primeira prisão em Roma. Se nós observarmos a carta aos Efésios, nós vamos encontrar ali duas orações que Paulo faz pelos Efésios. A primeira oração está lá no capítulo 1, dos versículos 16 até o versículo 23, mas hoje nós vamos estar estudando sobre a segunda oração que Paulo faz aos Efésios, que já está no capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo 21. Mas vamos lá? Vamos observar essa oração que Paulo faz aos Efésios? Vamos meditar propriamente na oração. Estou aqui lembrando um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele nos diz que essa primeira oração que Paulo faz lá no capítulo 1, a ênfase que Paulo dá está no conhecer. Enquanto nesta segunda oração ele dá ênfase ao ser, né? Ao ser o cristão mediante o Evangelho de Cristo, a ser um cristão batizado, remido pelo sangue de Cristo e cheio do poder de Deus. Paulo ali estava com a sua liberdade impedida, não podia ir onde queria. Mas há uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que ninguém pode impedir, que são as nossas orações. E Paulo, nessa segunda oração, ele nos mostra que nós temos o direito de nos dirigir ao Pai. Este direito foi dado por Cristo na cruz do Calvário, e ele não pode ser impedido pelas circunstâncias, nem por qualquer outro ser ou pessoa. Podemos até aqui, meus queridos, sermos perseguidos, sim. Podemos até ser humilhados, sim. Oprimidos, sim. Mas nunca impedidos de orar ao nosso Deus. E você, meu jovem, e você, minha jovem, tem este privilégio de dirigir-se ao seu Deus e poder clamar a Ele pelas maiores bênçãos espirituais que estão destinadas à humanidade. Mas no primeiro versículo, versículo 14, nos diz assim, no capítulo 3 da carta aos Efésios: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração, ela tinha um motivo. O apóstolo diz, por causa disso. Nos versículos anteriores, nós vemos que ele estava preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Ele desejava que os efésios buscassem os objetivos mais excelentes, que eles buscassem as dádivas espirituais. E Paulo diz, por causa disso. A sua oração, ela tem um motivo específico. Existe uma expressão aí comentada pelos estudiosos que diz assim, que quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando ele ora, é Deus quem trabalha. Então, nesse pedido, nessa motivação de Paulo, era para ver o trabalhar de Deus na vida dos efésios. E este objetivo faz com que Paulo tome uma postura um pouco diferente. Ele se põe de joelhos. Nós sabemos que é costume dos judeus
orar em pé. Era muito comum, principalmente por aqueles fariseus que queriam mostrar uma santidade acima das outras pessoas. Então era um costume muito comum se colocar de pé. Mas nós sabemos que nós podemos orar de pé, sentado, de joelhos, de olho aberto, de olho fechado, não é isso? Não há nenhum empecilho que o Filho de Deus possa orar de qualquer maneira. Então, qualquer postura é um momento propício para nós estarmos dirigindo-nos ao nosso Deus, porque existe uma via livre, uma via aberta entre o salvo e o seu Criador. Mas Paulo, meus amados, quando ele se coloca de joelho, é como se ele estivesse ali numa posição de reverência. É uma oração um pouco mais próxima de Deus, uma oração onde ele se humilha perante Deus. E orar de joelho para os judeus era justamente uma situação, uma ocasião especial. Tanto é que Jesus, no Getsemane, ele se colocou de joelhos. Quer ver só? Abra lá a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, versículo 41. Olha o que nos diz o texto sagrado. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus estava ali num momento de muita angústia, e ele se coloca de joelhos, numa posição de humilhação perante o Pai, de reverência perante o Pai, porque era uma oração especial e solene. A oração também de Paulo é dirigida ao Pai, como nós aprendemos já no modelo de oração do Pai Nosso. Nós devemos orar a Deus em nome de Jesus, né? Isso mostra e reforça o nosso acesso direto ao Senhor. Agora, já no versículo 15 desta oração, nos diz assim o texto sagrado: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Meus amados, todos nós temos a nossa família de sangue, a nossa família natural. Fomos concebidos por um pai, uma mãe, alguns têm irmãos, outros não têm. Essa é a nossa família. Mas existe uma família de Deus. Uma família do Senhor que ela está dividida em duas neste momento. Uma parte dela está lá no céu e outra parte está aqui na terra. Mas em breve, toda a família será reunida juntas lá na glória, diante do trono do Senhor. E ambas essas partes da família que estão separadas, porém, possuem o mesmo Pai. Já pensou nisso, jovem? Você já pensou nisso, professor? A dádiva que nós temos de fazer parte da família de Deus? Isto é um grande privilégio, né? Esta é a família que é a perfeita, a família que não tem desavença, a família que não tem problemas, a família que possui uma comunhão perfeita entre os seus integrantes, pois eles se amam e são amados pelo Pai. Todos são herdeiros da promessa e todos os membros desta família são participantes da glória do Pai. E esse benefício não é para todos. Para ser membro dessa família é preciso ser filho. Por isso nós precisamos valorizar, meus amados, a condição dada por o Senhor Jesus a cada um de nós de sermos chamados filhos de Deus. É o que está lá na primeira carta, na verdade, do apóstolo João, lá no capítulo 3, o versículo 1, veja só o que nos diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Alegre-se, meu amado irmão. Alegre-se, jovem, porque eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. Mas em continuação, no versículo 16 desta oração de Paulo pelos Efésios, nos diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito
espírito no homem interior. Meus amados, este é o ponto-chave da oração de Paulo. E aqui nós temos algumas riquezas espirituais gloriosas que eu queria dividir com os irmãos e com as irmãs. Primeiro, segundo as riquezas da sua glória. Meus amados, o mundo busca todo tipo de riqueza. Dinheiro, posses, prazer, poder, influência. E não tem sido diferente porque esse desejo desenfreado também tem atingido muitos que se dizem cristãos na atualidade. Irmão Humberto, professor, jovem, que tipo de riqueza eu e você temos buscado? Que tipo de riqueza temos pedido em nossas orações? Paulo aqui nos ensina a buscarmos e a pedirmos a Deus as riquezas da sua glória. E muitas vezes eu e você, nós não sabemos o que nós precisamos. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, o apóstolo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Percebe que as necessidades minha e suas, o Senhor nos concede aqui segundo as riquezas do próprio Deus. Porque muitas vezes, meus amados, o que nós achamos ser uma riqueza, na verdade é um empobrecimento. Mas a oração do apóstolo é para as riquezas, segundo as riquezas de Deus. Imaginem que Paulo podia pedir tantas coisas, ele estava preso. Ele podia ali clamar por livramento, ele podia pedir por todo tipo de bênção para os efésios, prosperidade financeira e assim por diante, mas o clamor dele era pelas riquezas da glória de Deus. A referência, meus queridos, ela passa a ser outra. Não é aquela referência do que nós pensamos, o que achamos, ou o que para nós é importante, mas a oração tem como referência ao Senhor, como referência ao que Deus tem por importante e valioso para cada um de nós. Por isso, nós não podemos esperar somente sobre as coisas desta vida. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 19, diz que se nós esperarmos somente nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Agora, o que Paulo pede sobre essas riquezas da glória de Deus? Ele pede que nós sejamos corroborados com poder pelo seu Espírito. Ele vai direto ao ponto. Ele pede pelo poder do Espírito Santo na vida dos efésios. Paulo roga ali pela atuação do Espírito Santo no interior dos efésios. Uma atuação que não seja somente aparente, somente externa, mas ele pede por uma atuação no interior. Porque é lá onde Deus habita. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a atuação do Espírito Santo tem que ser no meu e no teu interior. Tem que começar de dentro para fora. E Paulo ora para que seja no interior dos efésios, porque ele sabia que quando a transformação é de dentro para fora, é uma transformação verdadeira. Agora eu fiquei curioso aqui, meus queridos, sobre essa palavra corroborar. Às vezes a gente usa ela no dia a dia e às vezes traz uma interpretação um pouco mais simplista, né? Como se corroborar fosse somente estar de acordo com alguma coisa. O dicionário nos diz que corroborar é apresentar argumento ou informação que acompanha ou dá força a determinada afirmação, a uma ideia, comprovar, afirmar. Esse é o primeiro significado, igual eu comentei com os irmãos agora. Agora, corroborar também é dar força a alguém ou alguma coisa. Fortalecer,
fortificar. Paulo pedia que o Espírito Santo de Deus corroborasse conosco, ou seja, desse força aos efésios, fortalecesse, fortificasse, que o poder de Deus fosse a força dos efésios. Oh glória! Que oração abençoada, meus amados! Nesse momento tão difícil em que vivemos, que precisamos de força, alguns têm buscado força e esperança em tantos lugares, mas Paulo nos ensina aqui que quem fortalece é o Espírito Santo. O pastor Elenay Cabral ele fala uma frase aqui interessante. Olha o que ele diz: o homem natural não tem poder para combater o pecado, porque o pecado reside no seu interior. Somente pela sua transformação, através da obra regeneradora do Espírito Santo, é que ele se torna homem espiritual. Aonde há poder de Deus, não há espaço para o pecado, não há espaço para a fraqueza, não há espaço para o desânimo, não há espaço para a morte, mas sim a vida em Jesus Cristo. Agora, continuando, indo para o versículo 17, Paulo diz na sua oração: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que estejais arraigados e fundados em amor. Segundo os teólogos, o coração é o centro das emoções. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 21, nós lemos, olha só: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mostrando que o que nós temos no coração é o que realmente é importante para nós. Pedir que Jesus habite no coração é dizer que Jesus é o nosso verdadeiro tesouro. E quando nós temos Jesus em nosso coração, ali há a produção do verdadeiro amor. Os estudiosos ainda dizem que a palavra usada aqui para amor, neste versículo, é katoiken, que significa habitação permanente. Diferente de outros textos na Bíblia, que também traduzidos como habitação, mas que usa a palavra paroikel, que já significa uma habitação temporária. E quando que nós temos a habitação permanente de alguém numa casa, meus amados? É o dono da casa, onde nós moramos. Porque se eu e você alugarmos uma casa, a nossa habitação ali é temporária. Porque enquanto o dono não pedir a casa de volta, não é isso? Ou enquanto nós não precisemos mudar para uma outra casa, para pagar um valor menor ou assim por diante, aquela casa sempre vai ser a nossa habitação temporária. Agora Paulo, ele pede que Jesus seja uma habitação permanente no coração dos efésios, para que Jesus seja o dono da casa, para que o Senhor Jesus controle o coração dos efésios. Isso aí faz a gente pensar, meus amados, como nós temos dado alojamento a Cristo em nossos corações. Será que Jesus tem sido somente uma habitação temporária? Será que Ele habita o meu e o teu coração somente aos domingos? Ou somente durante as provações? Ou Ele é habitação permanente, independente das circunstâncias? Algo que devemos pedir ao Senhor é que Jesus venha fazer uma morada permanente no meu e no teu coração, não deixando espaço para as coisas desta vida. Que nós venhamos a dormir, acordar, trabalhar, estudar, servir sempre com Jesus. Mais uma vez eu lembro aqui para os irmãos algumas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes no seu livro da Carta aos Efésios. Ele diz assim, uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra coisa é ter o Espírito permanente. Que bênção, não é, amados?
Ele ainda diz, o apóstolo, nesse versículo, arraigados e fundados. Qual é o sentido disso, né? A gente sabe que arraigar é o ato de você ter uma planta, né, com as raízes bem profundas na terra. Quando a gente fala de fundado, a gente já lembra de edificação, né, a construção de um prédio e assim por diante. Então Paulo está dizendo aqui e pedindo que a presença de Deus no meio do teu coração seja profunda, seja sólida, seja alicerçada, ou seja, ser aprofundado em Cristo. Será que nós queremos conviver com Cristo somente na praia, né? Ou nós queremos ter uma convivência com Cristo aprofundada, né? Além da praia, poder andar sobre as águas com Jesus, né? Quanto mais forte, quanto mais profunda, meus amados, a fundação de um edifício, mais alto ele pode chegar. Lembrando que nós estamos falando aqui de altura espiritual e não altura material. Então é preciso que nós pedimos ao nosso Deus para nos ajudar a construir o alicerce, a ser aprofundados no amor de Deus em nossas vidas. Já no versículo 18 e 19, o apóstolo diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Será que eu e você podemos compreender o tamanho do amor de Cristo? Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16, este amor, ele é denominado um amor de tal maneira. O apóstolo João aqui ele não encontra palavras para poder exemplificar o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Por isso que ele usa as palavras aqui, de tal maneira. E nesse texto de Paulo, ele mencionou aí algumas dimensões que muitas vezes nós usamos para calcular o volume dos objetos, né? Assim por diante. Ele fala sobre profundidade, ele fala sobre largura, não é isso? Olha o que diz o texto lá. Ele fala sobre largura, comprimento, altura e profundidade. Paulo está aqui falando de um amor que alcança toda a humanidade. Um amor que vai do céu até o inferno. Um amor que engloba passado, presente e futuro. E que pode atingir o homem com mais qualidades como o mais impuro pecador. Paulo está aqui falando de um amor sem limites. E para sermos cheios do poder e da presença de Deus, precisamos aprender a amar como Deus amou. Vejam só a ousadia do pedido do apóstolo, que nós possamos conhecer, ter e dar o amor de Deus, né? Então foi esse o conteúdo da oração de Paulo nestes versículos. Aí eu pergunto para mim e para você, será que nós já pedimos para amar como Jesus amou? Será que nós já pedimos isso em oração, né? Então um grande exemplo o apóstolo dá aqui para nós. Os versículos finais da oração de Paulo aos Efésios, para os Efésios, a Deus em favor dos Efésios, está no versículos 21 e 22, diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Assim como nós aprendemos na oração do Pai Nosso, Paulo encerra a sua oração com uma verdadeira adoração a Deus, deixando nas mãos do Senhor o futuro.
porque só Ele, meus queridos e queridas, só Ele, jovens, é que pode fazer muito além do que eu e do que você possamos pensar. Ao pedir as maiores bênçãos espirituais para os efésios, ele cria que tudo aquilo que nós mais necessitamos, o Senhor Jesus, ele é poderoso para cuidar de mim e de você e para conceder. Muitas vezes nós achamos que as soluções, que nós temos a solução para tudo. E até mesmo quando oramos a Deus, além de pedir, a gente já fala: Senhor, faz assim, Senhor, me dá isso porque eu preciso daquilo para ajudar nisso, porque se isso não acontecer eu vou ter tal problema. E a gente, além de pedir, a gente ainda diz como Deus tem que fazer, Mas Paulo declara que somente o Senhor é capaz de fazer o melhor. Querido jovem, querida jovem, amado professor, amada professora, confie em Deus. Confie a Ele o seu hoje e o seu amanhã, porque Ele é poderoso. Ele é o único que sabe o que realmente precisamos. Ele é o único que nos ama incondicionalmente e certamente nos fará o melhor. Creia e espere o melhor de Deus. Amém.